Igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos então meditar na gloriosa palavra de Deus. Já temos certeza de que o Senhor Jesus Cristo vem agindo sobre nós, porque grande é o poder dele. Quando a igreja clama a Ele e crê nele, responde. Louvado seja Deus. Palavra de Deus em Mateus capítulo 15, verso 21 em diante. Capítulo 15, versículo 21 do livro de Mateus. Aleluia, teu nome, Senhor Jesus. Conta a nós uma história da mulher cananeia, que diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, nessa palavra nós temos muitas lições a aprender para a nossa vida. Nós que somos chamados pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que temos um desígnio para a nossa vida, que é olhar para Cristo, louvar ao nome dele, tê-lo ele como nosso Pai, o nosso provedor. Como esses dias eu trouxe a palavra aqui no sábado, mostrando para nós que ele é o nosso provedor. Devemos depositar totalmente nele a nossa fé. Louvado seja Deus. Fé é essa que ela é posta à prova todos os dias. Todos os dias você e eu temos que olhar para dentro de nós e refletir como está a nossa fé com Deus. Como se fosse um termômetro que mede a febre, mede a temperatura do corpo. Você tem que ter uma reflexão e ver como está a minha fé com o Senhor Jesus neste momento. Neste momento que eu estou vivendo por luta A, luta B, luta C, como está? Eu estou realmente acreditando que o Senhor pode me livrar? Que o Senhor tem poder para todas as coisas, até as minhas coisas, a qual me parece tenebrosa, parece impossível? Louvado seja Deus. Aqui então, nessa história, conta sobre a mulher que tinha em sua casa uma filha endemoniada. Pelo que eu observei na palavra de Deus, temos aqui duas versões dessa história em Mateus, capítulo 15, qual lemos, e também temos em Marcos, capítulo 7. E não se conta há quanto tempo aquela menina estava endemoniada, mas algo é certo, que quando nós temos
alguém em nossa família, alguém em nosso meio, um ente querido, que nós sabemos que aquela luta, aquela circunstância é algo muito ruim, muito constrangedor, que já se torna insuportável, nós vamos começar a buscar meios de resolver aquilo, meios de poder dar uma solução, se não para zerar, pelo menos amenizar aquela circunstância. E Jesus, o que ele estava fazendo naquela cidade ali, talvez não havia nenhum propósito aos que rodeavam, os discípulos no caso. Porque lá no outro livro nos ressalta que Jesus ele se afastou para essa cidade no intuito de dar uma pausa ali, porque ele já estava anteriormente a essa história realizando milagres, ele já estava cumprindo maravilhas na vida de outras pessoas, ele estava fazendo com que fosse transformada pessoas que viessem, que foi até ele, suplicou, pediu algo, e ele concedeu conforme a fé. E nessa história nos ressalta então que ele saiu para essa pausa, para poder, quem sabe, tirar um tempo para ensinar algo a mais para os seus discípulos, dar um discipulado, dar uma lição, não sei o que exatamente o Senhor queria em relação àquele momento, mas como a fama dele era grande, independente então de quanto ele estivesse, algum outro iria saber, iria recorrer a ele, iria dizer: aqui na minha cidade está passando Jesus. É como muitos fazem assim, por exemplo: está passando o pastor tal, aquele pastor que tem o dom da cura, aquele pastor que fala em línguas, aquele profeta, aquele cantor que canta com muita unção, está passando na minha cidade. Com certeza vou querer ver ele, com certeza vou querer estar perto, contemplando o que ele vai fazer, ele vai apresentar. E aqui estava então a mulher sabendo que Jesus estava na cidade dela, e ela encontrou um grupo de pessoas e provavelmente foi perguntando: onde está esse Jesus? Em qual rua, em qual casa ele está? Fala para mim que eu tenho uma causa que eu preciso levar a ele. Que talvez essa mulher já tinha procurado em médicos, já tinha procurado com familiares, já tinha procurado, quem sabe, com os sumos sacerdotes, de algumas outras ruas, outros caminhos ela tentou tomar para que pudesse ter a filha dela liberta. E ela chegou aos pés do Senhor, viu que ali estava o Deus do milagre, viu que ali estava o Senhor que já tinha feito numerosos milagres em outras cidades, e ela foi confiando que ali ela encontraria uma solução, que ela estava indo numa pessoa certa, no Deus Todo-Poderoso. Ela tinha certeza de que se ela pedisse, ela receberia um milagre para a filha dela. E aqui nós podemos ver então a importância de interceder a alguém. Você tem um chamado de intercessor? Você tem um chamado de orar para a vida de alguém, para que o Senhor Jesus possa cumprir milagre, para que o Senhor Jesus possa abrir portas, para que o Senhor Jesus Cristo possa dar saída? Se você tem, é o momento de você se encorajar, assim como essa mulher se encorajou. Se você tem e se está calado, está meio recuado, está meio acanhado, é o momento de você ver a necessidade do seu próximo, seja causa espiritual ou material, a qual para o homem está
parecendo impossível e levar até o Senhor Jesus. E você leva até o Senhor Jesus Cristo, primeiramente, reconhecendo o poder dele. Porque não tem como eu pedir ajuda a alguém, a algo que eu acho que ela não pode fazer por mim. Eu não vou pedir ajuda a alguém que eu tenho certeza que a pessoa não tem condição de me ajudar. Agora, quando eu tenho uma causa e eu sei que aquela causa pode ser resolvida por fulano, por Beltrano, eu vou recorrer. E não era o caso dessa pessoa aqui, não era o caso da mulher de Cananeia, porque ela já tinha buscado outros e não houve solução. Então ela levou até o Senhor da solução. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sempre nós estamos passando por um momento em que muitas são as pessoas que pedem, que têm pedido de oração. Eu mesmo lancei o meu pedido de oração no grupo ali, entre os irmãos, para a vida da Radassa. Eu sei que o Senhor Jesus Cristo está fazendo a obra. Eu sei que a sua oração, ela vai ser respondida. Talvez eu sozinho não conseguiria, mas eu sei que eu posso contar com você, louvado seja Deus. E sabendo que que eu tenho alguém para contar, para ajudar na súplica, para ajudar de levar essa causa, assim como essa mulher fez, eu sei que vai ser certa a resposta, porque o Senhor Jesus Cristo trabalha para os filhos dele, a quem confia nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui então, no versículo 23 diz que o Senhor, quando ela clamou, ele não respondeu palavra nenhuma. E os discípulos viram isso, talvez entenderam. O mestre não quer dar resposta para ela, não quer fazer algo a ela. Então vamos incentivá-lo, mandar ela embora. Vamos conversar com ele e dizer: manda ela embora, ela vai te importunando, e você deve vir para cá para poder dar uma relaxada. O Senhor deve vir para cá para poder dar uma relaxada. Manda ela embora. Despede ela, ali no final do versículo 23. Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor, ele respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E chegou ela mais próxima do Senhor e o adorou. Ela reconheceu Jesus ali naquele momento como o Senhor. Ela o adorou, ela agradeceu a Ele. Adorar é dizer quão maravilhoso Ele é falar coisas boas do Senhor, é lembrar do poder dele, é lembrar do que Ele é, do que Ele faz, da grandiosidade do Senhor. E ela fez, ela adorou, e também, logo após, novamente suplicou: Senhor, socorre-me. Aleluias. Socorre-me, Senhor, porque na minha casa tem uma menina que está miseravelmente endemoniada. Eu estou trazendo essa causa ao Senhor. Por favor, me ajude. Aleluia. E o Senhor aqui respondeu: como posso dar o pão que é para meus filhos? Como posso dar aos cachorrinhos? O que nós podemos ver aqui? Podemos entender que o Senhor não estava recusando? Não. O Senhor estava querendo ensinar alguma coisa para aqueles discípulos, que estava querendo que Ele mandasse ela embora.
Ele estava mostrando aqui que não importasse qual era a região que moravam aquelas pessoas, porque naquela época era bem ressaltado que Jesus ele veio para os judeus, e fora disso, as pessoas que não pertenciam a essa nação eram pessoas que não mereciam a salvação, não mereciam a graça do Senhor. Era pregada essa tese, mas o Senhor, ele quando estava na terra, começou a mostrar a diferença, que a graça dele se estenderia a mais outras pessoas, além do povo judeu. Ele veio para cumprir aqui, mostrar o poder dele, para não somente os judeus, mas tanto quanto aquele que cresce nele, tanto quanto aquele que se entregasse ou aceitasse o poder dele, o milagre, recorresse a ele, qual fosse a circunstância, crendo nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando ele disse que não era bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos, ele estava querendo dizer que se não fosse judeu, não tinha como responder a oração, mas aquela mulher, ela, mesmo tendo aquele título de cachorrinho, que naquela época também, o cachorro era tido como pessoa que era imunda, pessoa que não tinha realmente o Senhor na vida dela. Mas ela não se importou com o que o Senhor falou dela, na comparação que ele fez. Antes, ela falou mais assim: sim, Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos comem das migalhas do seu dom. Louvado seja Deus. Aqui ela mostrou que realmente estava interessada. O objetivo dela era receber o milagre. Não importasse o qual que falasse a ela, tanto dos discípulos, quanto o Senhor falou coisas que talvez ela pensasse: realmente não é para mim. Realmente o mestre não está aqui para curar ou dar milagre para nós que moramos aqui em Cananéia. Talvez ela pudesse pensar assim e ir embora sem o milagre dela e desistir, assim como ela não conseguiu obter resultado em outros meios. Ela poderia sair desanimada ali, porque nesse contexto dava para interpretar que havia uma exclusão. Mas, aleluias, a busca dela estava tão objetiva, ela estava tão convicta, ela já tinha ouvido que o Senhor fez milagre, que o Senhor realizou coisas maravilhosas. E por que não se deu o momento dela? E por que desistir? E por que abrir mão da vitória dela? Então ela falou que das migalhas da mesa dos seus donos, os cachorrinhos comiam, e ela queria comer desse pão, e ela queria receber desse milagre, desse alimento, ela queria receber do Senhor algo, porque o Senhor tinha para dar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é momento de você não ficar vivendo só da experiência que outros contam. Não é momento de você ficar olhando: aquele irmão recebeu a bênção X, a bênção tal, o casamento dela vai bem, a vida dela financeira vai bem, ela agora tem um carro, tem a casa, tem onde morar, e eu estou aqui no aluguel, não tenho meu carro. Para de viver o milagre dos outros e busca o seu milagre. Para de pensar que você não tem direito, sendo que tem um Deus que tem todo o poder, que pode mudar o que for preciso para que você alcance o seu milagre. Para de ficar sofrendo, para de ficar desanimado. Se o Senhor está passando neste momento com a mão cheia da bênção para lhe entregar. Mas a igreja só tem
Um número pequeno de pessoas, mas não importa aquele número, importa é o Senhor na sua vida, é o Senhor passeando neste lugar. O que importa é o poder do Senhor sobre a sua vida. Aleluias. Eu preciso estar aqui então, completando os 7 dias para receber o meu milagre. Não, se você crê hoje mesmo você pode sair abençoado. Se você crê hoje mesmo, você pode levar o milagre, a bênção para aquela pessoa com qual você vem intercedendo há alguns anos, alguns meses, algumas semanas. Porque poder para fazer o Senhor tem. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembra, a graça não é mais só para os judeus, a salvação não é mais só para eles, a salvação é para tanto quanto aqueles que creem no nome dele, tanto aquele que depositar a fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aonde está depositado a sua fé? Às vezes a nossa fé ela fica depositada no médico, às vezes a nossa fé fica depositada no dinheiro, no nosso próprio intelecto. Mas não é vergonhoso você ser dependente do Senhor. Ele até incentiva, ele até fala assim: pedi e dar-se-á, batei e abrir-se-lhe-á. Aleluia, louvado seja Deus. Você pode e deve ser dependente do Senhor, porque você sem Ele não é nada. Nenhum passo você daria se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse o Senhor a cuidar e a zelar por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aproveite que o Senhor Jesus Cristo está lembrando que Ele tem poder, que Ele tem o milagre para entregar. E deposite na mão do Senhor e deixe Ele agir na sua causa. E quando você entregar a sua causa, só confia no que Ele vai fazer. Às vezes alguém vai levantar e tentar te calar. Às vezes alguém vai tentar te afastar do mestre. Às vezes alguém vai tentar desanimar você com algumas palavras. Aleluia, mas foque no poder do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero fazer mais uma leitura aqui que eu separei. Louvado seja Deus, referente a característica da fé dessa mulher nesse contexto. Louvado seja Deus, aonde diz assim: a grande fé é configurada por alguns verbos. A mulher ela sai e vai ao encontro de Jesus, grita, chora, pede misericórdia, reconhece-o como o Senhor e se prostra diante dele. Mantém intacta a determinação e a certeza de que para o Senhor o impossível é possível. Aleluia, louvado seja Deus. Responde à dureza de Jesus com uma lógica impecável. Amor maternal e confiança são os seus pontos fortes. E a partir daquele instante, a sua filha ficou curada. Louvado seja Deus. Então, se você quer algo do Senhor Jesus Cristo, que a sua fé não seja abalada, ela vai ser provada, mas que ela não seja abalada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, sabemos que as lutas, quando ela vem, é para aperfeiçoar a sua fé. Quando a luta ela apresenta perante você, não se desespere, mas aprenda que aquilo ali vai ser muito útil para você, porque as pessoas que receberam os seus milagres, louvado seja Deus por isso, mas agora tem a tua vez. Agora a vez do seu milagre, é a sua hora de levar a bênção para casa. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo.
Também quero fazer mais uma leitura ali no versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. Aleluia, já foi citado aqui ainda hoje. A natureza da fé e exemplo da fé tirado do Velho Testamento. Capítulo 11, verso 1 de Hebreus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então eu não preciso enxergar para poder ter certeza que eu vou ter. Eu só preciso ter uma esperança, uma verdadeira esperança, que independente de quanto tempo eu já busquei, mas um dia o Senhor há de dar, porque Ele tem agendado a bênção. Independente também de quanto forem as pessoas que te dirão não, a circunstância pode dizer não, mas o Senhor Jesus Cristo, aleluia, dizendo sim, é o que importa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, adorado é o Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de louvor. Vamos depositar, aleluia, no Senhor Jesus a nossa fé. Sexta-feira, 24 horas de oração. Traga aqui um nome, traga aqui a causa, traga aqui qual for a circunstância, traga confiando no Senhor, porque a palavra de Deus tem uma advertência dizendo que aquele que pede duvidando, esse não cansa, esse não alcança. Não adianta duvidar, traga confiando. Sexta-feira, louvado seja Deus, estaremos nesse propósito. Se a fé às vezes falta, quando o sol não possa ver, a Jesus eu digo
Deixo o meu piloto ao lado, creio em sua direção. Oh, não temas, sou contigo. Eu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis minha mão, confia em mim. Oh, não temas, sou contigo. Eu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis minha mão, confia em mim. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero te deixar umas perguntas para você refletir. O que tem atraído você para Deus? Aleluia. Você tem se achado merecedor da graça do Senhor? Aleluia. Alguma vez, quando o Senhor Ele falou para você, Ele deixou de cumprir? Confie então no Senhor Jesus. Aleluia. Entregue o teu caminho no Senhor Jesus Cristo. Confia nele e Ele tudo fará. Louvado seja o Senhor Jesus. Que a mensagem do Senhor Jesus possa se completar em nossa vida e possa, em direção ao pastor Adilson, em nome do Senhor Jesus.